Imagine um jovem sonhador, com uma túnica colorida que era mais do que uma peça de roupa, era um símbolo do amor e da preferência de seu pai, Jacó. Este é José. Ele tinha 10 irmãos, e a preferência paterna, somada a alguns sonhos proféticos que ele, com a inocência da juventude, compartilhava abertamente, acabou gerando uma inveja corrosiva no coração dos seus irmãos. Esses sonhos, que mostravam feixes de trigo e estrelas se curvando a ele, embora tivessem uma origem divina, foram mal interpretados e inflamaram ainda mais o ciúme. Para José, era a maneira de Deus começar a revelar seus planos, mas para seus irmãos, era a gota d'água. Eles não viam a fé de José, apenas sua suposta arrogância. A história começa a tomar um rumo dramático. Um dia, enquanto José, obediente, ia ao encontro de seus irmãos que apacentavam o rebanho, eles o avistaram de longe. E o ódio, que já fermentava há tempos, explodiu. A intenção inicial era matá-lo, mas Rúben, o mais velho, interveio, sugerindo que o jogassem numa cisterna vazia. A ideia era deixar que ele morresse ali, sem que tivessem que sujar as mãos diretamente. Mas a providência divina já estava agindo, mesmo que de forma silenciosa e imperceptível aos olhos humanos. Enquanto José estava na cisterna, um grupo de ismaelitas, mercadores que viajavam com suas caravanas, passou por ali. Foi então que Judá teve uma ideia: por que não vendê-lo? Melhor lucrar com ele do que tê-lo morto ali, sem nenhum benefício. E assim, por 20 peças de prata, José foi vendido como escravo. Uma venda que parecia o fim de todos os seus sonhos, mas que, na verdade, era o primeiro passo de Deus para cumprir o propósito grandioso que tinha para a vida daquele jovem. A túnica colorida, que tanto distinguia, foi manchada com sangue de animal e levada ao pai, um atestado falso de sua morte, mergulhando Jacó em profunda tristeza. A partir desse momento, José, de um filho amado e livre, tornou-se um escravo em uma terra estrangeira, o Egito. Ele era um jovem sem família, sem status e sem perspectiva aparente. Qualquer um de nós, nessa situação, poderia se render ao desespero, à amargura, questionar a fé e até mesmo a existência de Deus. Mas José, em sua essência, carregava algo diferente. Ele carregava a presença de Deus. A Bíblia nos diz que o Senhor estava com José. Essa é uma frase pequena, mas de um poder imenso. Em meio à escravidão, na casa de Potifar, um oficial de Faraó, o Senhor estava com ele. E por isso, ele se tornou um homem próspero. Tudo o que José fazia, prosperava. Potifar, um homem perspicaz, percebeu que havia algo especial em José. Ele notou a integridade, a dedicação e, acima de tudo, a bênção divina sobre a vida do jovem hebreu. Rapidamente, José ascendeu na casa de Potifar, tornando-se seu mordomo, o responsável por todos os seus bens. Imagine a confiança depositada nele. Tudo que Potifar possuía estava nas mãos de José. Ele gerenciava a casa, os servos, as finanças. Sua inspiração para fazer o bem, mesmo na escravidão, era a presença de Deus em sua vida. José não estava ali por conta própria, Deus o havia colocado ali para um propósito. Mas a vida de José, como vemos tantas vezes, não é linear. As provações são parte do caminho. E a próxima prova veio na forma da tentação. A mulher de Potifar, atraída pela beleza e pela retidão de José, começou a assediá-lo persistentemente. Aqui, a fé de José foi testada de uma maneira que muitos de nós teríamos dificuldade em suportar. Ela o perseguia dia após dia. No entanto, José, com uma convicção inabalável, recusou-se a pecar contra Deus e contra seu Senhor. Ele não cedeu à pressão, à sedução, nem ao medo das consequências. Sua resposta é um marco de integridade. Como poderia eu fazer uma coisa tão má e pecar contra Deus? A recusa de José, no entanto, teve um preço alto. A mulher de Potifar, furiosa e humilhada por sua rejeição, o acusou falsamente de tentativa de estupro. E assim, José, que já havia sido traído pelos irmãos, vendido como escravo e prosperado sob a bênção de Deus, foi novamente vítima da injustiça. Ele foi lançado na prisão. Uma prisão que não era para escravos comuns, mas para os prisioneiros do rei. Um lugar de escuridão, de esquecimento, onde as esperanças poderiam facilmente se esvair.
Aqui, o cenário se torna ainda mais sombrio. José estava preso, sem culpa, sem ninguém para defendê-lo. Humanamente falando, a situação era irreversível. Todos os seus sonhos pareciam ter se desfeito em pó. A fé seria posta à prova como nunca antes. Mas, mais uma vez, a narrativa bíblica nos lembra: o Senhor, porém, estava com José na prisão e estendeu sobre ele a sua benignidade. Mesmo na prisão, na escuridão da cela, na injustiça da situação, a presença de Deus não o abandonou. Essa é uma lição fundamental para todos nós. Não importa a profundidade do vale em que nos encontramos, se mantivermos nossa fé, Deus está conosco. Na prisão, o mesmo princípio de prosperidade que o acompanhava na casa de Potifar se manifestou. O carcereiro, vendo a integridade e a capacidade de José, confiou a ele toda a gestão da prisão. José, o prisioneiro, tornou-se o encarregado dos outros prisioneiros. Ele não se deixou abater pelo desespero, não se entregou à vitimização. Ao invés disso, continuou a agir com diligência, com responsabilidade, com a mesma fé que o guiara até ali. Sua inspiração vinha da certeza de que, apesar das circunstâncias, Deus tinha um plano. Foi na prisão que José teve a oportunidade de interagir com dois importantes oficiais do faraó, o copeiro Mor e o padeiro Mor, que haviam sido presos por algum motivo. Ambos tiveram sonhos perturbadores, e José, com a sabedoria que lhe vinha de Deus, interpretou os sonhos de cada um. Ao copeiro, ele previu a restauração ao seu cargo em 3 dias. Ao padeiro, ele previu a execução em 3 dias. E as interpretações se cumpriram exatamente como José havia dito. Antes que o copeiro fosse restaurado, José fez um pedido a ele: quando estiver tudo bem com você, lembre-se de mim e faça um favor, fale a meu respeito ao faraó e tire-me desta prisão. Aqui vemos a humanidade de José. Ele tinha fé em Deus, mas também usava os meios disponíveis para buscar sua liberdade. Ele esperava que o copeiro, em gratidão, se lembrasse dele. Mas, infelizmente, o copeiro Mor, uma vez restaurado ao seu posto e de volta ao luxo da corte, esqueceu-se completamente de José. 2 longos anos se passaram. 2 anos de esquecimento, de espera, de incerteza. José, que já havia passado anos na escravidão e depois na prisão, agora enfrentava mais um período de prova, talvez o mais difícil, o do esquecimento e da desesperança. Este período de espera é crucial para nossa inspiração. Quantas vezes não nos sentimos esquecidos, abandonados, mesmo depois de fazermos o bem? Quantas vezes a resposta que esperamos de Deus parece tardar? A história de José nos ensina que a paciência é uma virtude essencial. A espera, muitas vezes, faz parte do processo de amadurecimento e de preparação para o que está por vir. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele estava trabalhando nos bastidores, preparando o cenário para a grande virada na vida de José. A fé de José, mesmo sem respostas imediatas, permaneceu inabalável. Ele continuou a servir, a confiar, a esperar. E essa persistência é um poderoso lembrete para nós, jovens cristãos, para não desanimarmos diante da demora. Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não vemos. 2 anos se passaram desde que o copeiro foi restaurado ao seu posto, e José continuava na prisão. Imagine a solidão, a incerteza, o peso dos anos de injustiça. Mas, como sempre na história de José, a providência divina estava tecendo a trama nos bastidores. Faraó, o soberano do Egito, teve 2 sonhos perturbadores em uma mesma noite. Sonhos que o deixaram inquieto, sem conseguir decifrar seu significado. No primeiro sonho, ele viu 7 vacas gordas saindo do rio Nilo, seguidas por 7 vacas magras e feias que devoravam as gordas. No segundo, 7 espigas de trigo cheias e boas eram devoradas por 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental. Faraó convocou todos os seus magos e sábios do Egito, mas nenhum deles foi capaz de interpretar os sonhos. A corte estava empolvorosa, e a angústia do faraó era palpável. Foi nesse momento de desespero que o copeiro Mor, finalmente, se lembrou de José. Aquele que havia interpretado seu sonho na prisão, e cuja interpretação se cumprirá à risca. Ele, envergonhado por seu esquecimento, contou a Faraó sobre o jovem hebreu na prisão que tinha o dom de interpretar sonhos. Imediatamente,
Faraó mandou chamar José. Tiraram-no às pressas da prisão, ele se barbeou e trocou de roupa, um simbolismo da mudança de estado, da escuridão para a luz. José, o prisioneiro, estava agora diante do homem mais poderoso do mundo conhecido, o faraó do Egito. Que virada incrível! Em nenhum momento, José atribuiu a si mesmo o domingo. Quando o faraó lhe disse, ouvi dizer que você é capaz de interpretar sonhos, José, com humildade e fé, respondeu, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Ele sabia que a capacidade vinha de Deus, e que era Deus quem estava no controle de tudo. Essa humildade e reconhecimento de onde vinha sua inspiração são cruciais. Então, Faraó narrou seus sonhos, e José, guiado pelo Espírito de Deus, interpretou-os. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representavam 7 anos de fartura que viriam sobre o Egito. As 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas representavam 7 anos de fome severa que se seguiriam, e que consumiriam toda a abundância anterior. A repetição do sonho significava que o evento era certo e que Deus o faria acontecer em breve. José não se limitou a interpretar os sonhos. Ele foi além, e com a sabedoria que lhe vinha de Deus, ofereceu um plano estratégico para o Egito. Ele sugeriu que Faraó nomeasse um homem sábio e prudente para gerenciar os recursos do país. Esse homem deveria recolher a 5ª parte de toda a produção durante os 7 anos de fartura, armazenando-a nas cidades, para que houvesse provisão nos 7 anos de fome. Um plano brilhante, que demonstrava não apenas sabedoria divina, mas também uma capacidade administrativa e de liderança impressionante. O plano de José foi tão perspicaz e a interpretação tão precisa que Faraó e todos os seus oficiais ficaram impressionados. Faraó reconheceu a mão de Deus na vida de José. Ele disse aos seus servos, poderíamos achar alguém como este, em quem está o Espírito de Deus. E então, em um ato que mudou completamente o destino de José e do Egito, Faraó elevou José à 2ª posição mais alta do reino. Visto que Deus lhe revelou tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como você. Você estará sobre a minha casa, e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono serei maior que você. Do fundo de uma prisão, José foi elevado ao trono, tornando-se o governador de todo o Egito. Ele recebeu o anel do faraó, vestes de linho fino, um colar de ouro, e foi posto em sua 2ª carruagem. Faraó nomeou Zafenate-Paneia, que significa revelador de segredos ou sustento da vida. E José, o hebreu escravo e prisioneiro, casou-se com Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Essa transição é um testemunho poderoso da soberania de Deus. Em um piscar de olhos, a vida de José foi transformada. Da escuridão da prisão para o esplendor do palácio. Da humilhação à honra. Da escravidão à liderança. Tudo isso aconteceu por causa da fé inabalável de José e do propósito de Deus. A inspiração que tiramos daqui é imensa. Nunca subestime o poder de Deus para mudar sua situação, não importa o quão desesperadora ela possa parecer. José, com cerca de 30 anos quando assumiu o cargo, iniciou sua árdua tarefa de gerenciar os 7 anos de fartura. Ele percorreu todo o Egito, recolhendo e armazenando grãos em grandes quantidades, como a areia do mar. Ele não negligenciou sua responsabilidade, agindo com diligência e sabedoria, preparando o Egito para a iminente fome. Durante esse período, José teve 2 filhos, Manassés, cujo nome significa Deus me fez esquecer toda a minha aflição e toda a casa de meu pai, e Efraim, que significa Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Nesses nomes, vemos a gratidão de José e o reconhecimento de que Deus havia transformado sua dor em bênção. Então, os 7 anos de fome vieram, exatamente como José havia predito. A fome se espalhou por todas as terras vizinhas, mas no Egito, havia pão. José abriu todos os armazéns e vendeu cereais aos egípcios, e pessoas de todas as partes do mundo vinham ao Egito para comprar alimento, pois a fome era severa em toda a terra. E foi nesse contexto que os irmãos de José, que haviam vendido anos antes, vieram ao Egito para comprar alimento. Eles não o reconheceram. Aquele jovem que eles haviam jogado na cisterna era agora o poderoso governador do Egito, o homem que controlava a vida e a morte, a prosperidade e a escassez. Eles se curvaram diante dele, cumprindo, sem saber,
os sonhos proféticos que José tivera na juventude. José os reconheceu imediatamente. E aqui, a história poderia ter tomado um rumo de vingança. José tinha todo o poder para se vingar de seus irmãos, para fazê-los sofrer a mesma dor que ele havia suportado. Mas a fé e a transformação que Deus operara em seu coração o impediram de ceder à amargura. Em vez disso, ele elaborou um plano para testá-los, e eventualmente, revelar sua identidade. Ele os acusou de serem espiões, reteve Simeão como refém e exigiu que trouxessem Benjamim, seu irmão mais novo e filho da mesma mãe, Raquel, para provar sua inocidade. Essa exigência causou grande aflição a Jacó, que já havia perdido José e temia perder Benjamim. Após uma série de eventos dramáticos e testes, incluindo a colocação de sua taça de prata na sacola de Benjamim para incriminá-lo, José finalmente não conseguiu mais se conter. Ele se revelou aos seus irmãos. A cena é uma das mais emocionantes da Bíblia. Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Mas não se aflijam nem se riem consigo mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Essa declaração de José é o ápice da sua fé e da sua inspiração. Ele não guardou ressentimento. Ele viu a mão de Deus em tudo, mesmo na traição, na escravidão e na prisão. Ele entendeu que sua dor, seu sofrimento, não foram em vão. Eles eram parte do plano maior de Deus para salvar sua família e muitas outras vidas da fome. José não se vitimizou, ele se tornou um instrumento da providência divina. Ele os perdoou, consolou e garantiu que iriam para o Egito com suas famílias e todos os seus bens. A história de José é um lembrete vívido de que Deus pode usar as circunstâncias mais difíceis, as injustiças mais cruéis, as dores mais profundas para realizar seus propósitos grandiosos. Da prisão ao trono, José manteve sua fé inabalável, sua integridade e sua capacidade de perdoar. Sua vida é uma prova de que a inspiração para seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido, vem da certeza de que Deus está conosco. Ele nos capacita a superar qualquer obstáculo, a perdoar aqueles que nos ferem, e a ver a sua mão agindo em todas as coisas, transformando o mal em bem. E essa é a verdadeira essência da fé que nos guia em nossa jornada com Deus.